Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa história que tem cheiro de floresta, gosto de rio e a força de um povo. Sim, estou falando de A Filha dos Rios, do incrível Ilkhomnev. E já adianto, preparem o coração e talvez um lencinho, porque a emoção aqui é garantida. Para quem ainda não conhece, Ilkhomnev é uma figura fascinante. Nasceu na Bulgária, mas escolheu a Amazônia para chamar de casa, virando, como ele mesmo diz, um caboclo de coração. Ele é um teimoso, um apaixonado, e um escritor que chegou na literatura com uma fome, uma urgência de quem precisa resgatar memórias que a floresta sussurra e o rio leva. Hoje, ele é um best-seller, um nome popular na ficção amazônica contemporânea, que tem a capacidade de fazer muita gente do sul e do sudeste descobrir um norte que, infelizmente, ainda é mal contado por aí. Seus livros somam dezenas de milhares de exemplares, e, nas pegadas da Alemoa, por exemplo, já passou das dezenas de milhares com folga. E A Filha dos Rios, que é o nosso papo de hoje, tem uma avaliação média super alta, tipo 4,3 de 5 estrelas, o que bate direitinho com a paixão dos leitores por essa obra. Muitos consideram este o romance mais emotivo, mais generoso do autor, aquele que mistura com maestria a dureza da vida com a doçura do olhar. E eu, sinceramente? Assino embaixo. Me emocionei de verdade. Então respira comigo, devagar, porque essa é uma história que pede respeito, pede silêncio e pede o seu tempo. É a vida de Maria. Uma cabocla de olhos verdes, ainda menina, com apenas 16 anos, que é tirada de Igarapó-Mirim por um rapaz chamado Adriano, a pedido da mãe dele, a Eulália. Eu sei, parece simples assim, mas nada é simples quando os rios ditam o ritmo da vida, quando o barco é casa, é estrada e é a própria esperança. O cenário? A Amazônia na segunda metade do século passado. Um verdadeiro país dentro do nosso país onde portugueses, italianos, espanhóis, árabes, judeus, nordestinos e os ribeirinhos de raízes antigas se cruzam, se ajudam, brigam, se enamoram e tentam sobreviver entre a lama e o ouro, entre a borracha e a fome, entre o sonho de cidade e a força indomável da mata. Eles descem o Purus, param em Surara e lá aprendem um pouco de tudo. A cozinhar o que a floresta oferece, a negociar sem perder a ternura, a amar do jeito que a juventude aprende, depressa e absoluto. E a gente acompanha cada passo dessa jornada, com um nó na garganta. Alguns críticos podem dizer que Minev pinta a paisagem com muito carinho, que ele demora nas descrições da canoa, do barranco, do cheiro da chuva grossa. Mas eu, pessoalmente, só tenho a agradecer, porque a paisagem aqui não é um mero papel de parede. Ela é um personagem essencial. O rio fala, a chuva ensina, o silêncio diz muito. De Surara, a viagem continua. Manaus, com seu coração comercial pulsante e suas feridas abertas, surge como uma promessa de futuro. E é lá que entram em cena Benjamin, Melu e Nina, um casal que abre caminho, que acolhe, que vira família estendida nessa terra onde o sobrenome pode ter cruzado o Atlântico. Mas a voz agora é do rio. Eu adoro como Minev trata esses encontros, sem pressa, com um senso de destino, como se as pessoas na Amazônia se reconhecessem pelo olhar, pelo humor, pelo jeito de cortar o peixe, sabe? E muitos leitores também sentem que é exatamente isso que torna o livro tão vivo. Os personagens entram como quem chega no terreiro, pedindo licença, deixando sua história, indo embora e voltando quando menos se espera. De Manaus, a jornada os leva para Quatro Ases, um seringal na fronteira com a Bolívia. E aqui, a história muda de tom completamente. Se até agora a aventura parecia um romance de formação, no seringal a sobrevivência vira um verbo diário. É duro, é quente, é perigoso. Tem febre, tem solidão, tem trabalho que racha a mão e dobra a coluna. E tem um surto de febre amarela que atravessa o livro como um raio. Não vou dar detalhes, não preciso, você sente. E confesso que essa parte me emocionou demais, porque o autor não faz melodrama, ele apenas observa. E o que sobra, depois de tudo, é Maria e 3 crianças, tentando reaprender a respirar. Quem já leu, sabe. É um daqueles momentos em que o texto parece cair para dentro de você, e você fica quieto, com as palavras latejando. A partir daí, A Filha dos Rios se transforma para mim em um romance sobre recomeços. Sobre mulheres que não esperam permissão para existir.
Maria, com seus olhos de rio que enxergam além da correnteza, se ergue na adversidade, cozinha para muitos, negocia, protege, ama de novo, erra, perdoa, segue em frente. E ao redor dela, surgem figuras inesquecíveis, como Sandra, a dona de um bordel, envolta em mistério e pragmatismo, uma dessas personagens que a maioria dos... E num movimento que os fãs do autor amam, há ecos do universo maior de Minev. Oleg, um jovem judeu búlgaro, ligado a dragas de ouro no Madeira. Coragem. E num movimento que os fãs do autor amam, há ecos do universo maior de Minev. Oleg, um jovem judeu búlgaro ligado a dragas de ouro no Madeira, o velho Lico, o Davi. Nomes que circulam entre os livros como parentes que visitam deixando histórias penduradas no varal. Eu achei isso um charme, porque cria uma Amazônia literária compartilhada, uma árvore genealógica de destinos. O que mais me prendeu, e talvez prenda você também, é como o texto alterna delicadeza e brutalidade. Um capítulo traz a chuva fina batendo na telha de zinco, o cheiro de Tucumã no café, uma canção antiga soprada no ouvido. No seguinte, vem a notícia ruim, a violência sutil, o preconceito, a exploração no comércio, a doença que ronda, os perigos que a cidade grande esconde. O ritmo é de fala, com pausas, vírgulas longas, frases curtas e o coração acelerado. Teve páginas em que eu precisei parar, fechar o livro, olhar pela janela, respirar fundo. Algumas pessoas podem criticar, dizendo que a narrativa abraça demais, que não solta a nossa mão nunca. Ora, mas é justamente por isso que a gente chega ao fim com a sensação de ter viajado no batente da popa, respingado de água barrenta, o rosto no vento. A ambientação é um espetáculo à parte. Não é a Amazônia de cartão postal. É a Amazônia do trabalho, do comércio no porto, do varejão ribeirinho, dos barracões, dos sotaques misturados, dos filhos que são de todos. Minev faz questão de mostrar que a história grande, a dos ciclos da borracha, das levas de imigrantes, das mãos de várias origens construindo um mesmo chão, pulsa dentro da história pequena, doméstica, íntima. Muitos leitores concordam que este é o grande triunfo do livro. O épico e o cotidiano dançando juntos, como quem dança um carimbó num terreiro de luz amarela. E Maria vai amadurecendo, vai se tornando dona da própria voz. O amor com Adriano, tão juvenil e inevitável no começo, sofre, muda de cor, aprende o peso da responsabilidade. Os filhos crescem. A cidade puxa de um lado. O rio chama do outro. Os negócios surgem. A cozinha vira mesa farta, depois vira sustento. Depois vira projeto de vida. Tem perdas, claro. Tem traições sutis, daquelas que todo mundo conhece e ninguém confessa. Tem solidariedades inesperadas, amizades que salvam. Eu gostei demais de como o autor evita transformar a protagonista numa santa ou numa mártir. Maria é gente de verdade. Erra. Fica de cabeça quente. E ainda assim, volta para casa, põe água no fogo, tenta de novo. Eu sinceramente achei essa honestidade um presente. Outra camada que me emocionou profundamente é a ponte entre culturas. Aparecem personagens de origem judaica, libanesa, portuguesa, nordestina. E essa mistura não é enfeite, é a própria estrutura da história. Gera conflitos? Sim. Mas principalmente cria cumplicidades novas, novas famílias escolhidas, novos códigos de respeito. Oleg, por exemplo, carrega o peso do imigrante e encontra no Amazonas um lugar para chamar de casa, uma segunda pátria de lama e sol. Tem gente que critica, diz que Minev idealiza o encontro de mundos. Mas eu discordo. O livro não fecha os olhos para a dureza, muito pelo contrário. Ele insiste em mostrar que mesmo no pior cenário, há mãos que se dão. E isso faz uma falta tremenda hoje em dia, não faz? E o final? Calma. Eu prometi sem spoilers explícitos, e eu respeito. Então, vou falar do sentimento, não do fato. O final é como o curso de um rio grande. Não explode, não faz espetáculo. Ele alarga. A gente chega a uma curva ampla, onde o passado e o presente se olham, onde as dores ganham lugar, onde os vínculos, de sangue, de amizade, de destino, pesam e, ao mesmo tempo, consolam. Eu terminei com um silêncio bom, daqueles que a gente só sente depois de ouvir uma história contada ao pé da rede. E sim, com lágrimas discretas. Porque A Filha dos Rios é, no fundo, sobre o que a gente herda sem saber. Não só objetos,
Não só receitas, mas teimosias, modos de amar, promessas que os avós fizeram ao vento e ficaram, agarradas nos galhos. Se você gosta de romances que parecem uma conversa na varanda que sabem parar para olhar o céu, que não tem medo de chamar cada personagem pelo nome e perguntar como foi o dia vai cair aqui como quem chega em casa. Se você procura ação desenfreada, tiros, perseguições, talvez estranhe um pouco o ritmo. Mas insista um pouco, deixa o barco ganhar velocidade. O livro recompensa e muito. Eu de verdade achei que ele tem algumas das melhores cenas de cozinha da ficção brasileira recente. E quando eu digo cozinha, é cozinha mesmo, fumaça, tacho, cheiro bom. E algumas das perdas mais dignas que já li. Tem páginas que dão vontade de sublinhar só para lembrar no futuro que a gente pode ser forte sem virar pedra. Também não dá para ignorar como o autor toma partido da paisagem. Tem uma discussão social ali, às vezes dita, às vezes apenas sugerida, sobre quem lucra e quem sangra, sobre a eterna exploração dos corpos e da terra, sobre políticas que chegam tarde, quando chegam. A maioria dos leitores também acha que esse viés dá espinha dorsal à história, evita que a gente romantize o que não pode ser romantizado. E eu agradeço por isso. Literatura não precisa ser panfleto, mas também não precisa ser cega. Agora sobre a escrita. Minev gosta de períodos que respiram, de vírgulas longas, de cadência de conversa. Eu ouvi a voz dele, uma voz calma, um pouco grave, de quem já viveu o suficiente para saber que a vida é feita de pequenas persistências. Tem gente que critica, diz que às vezes falta polimento, que o texto escorrega aqui e ali. Eu entendo. Mas, sinceramente, prefiro o calor do humano à perfeição polida. Prefiro um parágrafo que gagueja de emoção a um parágrafo impecável que não sente nada. No balanço final, A Filha dos Rios é um livro para ler devagar, para marcar com dobra, para voltar depois, para contar para alguém. Eu, que não sou de dar nota alta por impulso, saí desta leitura com a sensação de ter conhecido pessoas, não personagens, e de ter entendido um pouco melhor o Brasil que os mapas não mostram, o Brasil que corre em água barrenta, que fala alto no mercado, que reza baixinho na hora de dormir. Minha nota? 9 em 10. Com um sorriso. Com muita gratidão. E com um convite. Leia, conte para outros, traga sua opinião, concorde, discorde, mas venha para a conversa. Aqui no canal, a gente segue falando de livros que respiram, que têm cheiro, que deixam marcas. Se você curtiu essa narração, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos e, claro, deixa um comentário aqui embaixo sobre a parte que mais te tocou nesta resenha ou se você já leu o livro. Eu volto no próximo vídeo. Até lá, e que os rios conduzam você com carinho. Um abraço e até mais!